vai sair daqui 7h30 da manhã. 7h30. Sábado, 7h30. Ah, mas é cedo. É isso mesmo, 7h30. 7h30, galera. Mas o adolescente, ele não dorme, daí ele vai te acordar, fica tranquilo. Ele não vai dormir, ele vai ficar acordado até... É verdade, ele não vai dormir. Não é uma brincadeira, ele vai estar acordado lá. 6 horas ele está lá, tipo um zumbi na tua frente. Vamos, tá pronto? Vamos embora. Então, sairemos daqui 7h30. Lógico, você que vai de carro no conforto, né, do seu veículo, né? Então você pode chegar lá mais tarde, né? Quero só almoçar, né? Quero só curtir. Você fica à vontade também de ir no horário que é mais confortável para você, né? Mas o ônibus aqui com jovens e adolescentes sairá aqui às 7h30. Né? Mas é isso. Gente, como eu estava falando de manhã, estava uma bênção, palavra poderosa. O Senhor nos encontrou aqui, mas eu tenho certeza que agora à noite será ainda mais poderoso. E só será mais poderoso porque você é quem está aqui. Porque o Senhor tem algo para falar diretamente com o seu coração. Deus tem edificado essa palavra no meu coração há algum tempo, gente. Há algum tempo o Senhor tem edificado essa palavra, esse tema da capacidade do Senhor nos atrair à presença dEle. Nós não podemos duvidar da capacidade do Senhor nos atrair, do Senhor nos trazer para perto dEle. Porque muitas vezes, nós cristãos, ainda mais nós cristãos que, né, estamos tanto tempo caminhando com o Senhor, muitas vezes a gente vai esmorecendo, muitas vezes a gente vai cansando, muitas vezes as coisas correm o risco de entrar dentro de uma engrenagem de um sistema automático, mas nós não podemos duvidar da capacidade que o Senhor tem de atrair o nosso coração. E por mais que a gente busque ao Senhor, isso é muito importante que eu vou falar, buscar ao Senhor com oração, com jejum, por mais que nós façamos campanhas, né? Quantas vezes a gente já fez jejuns aqui, né, na casa, isso é muito importante. Campanha de oração, e vamos agora tirar o Instagram, vou sair do Instagram, ficar um tempo para ouvir a voz de Deus, eu quero me dedicar exclusivamente para ouvir mais a voz do Senhor. Isso tudo é muito importante, mas isso não diminui a capacidade do Senhor se revelar. Não é só uma questão de você fazer um movimento em direção ao Senhor, mas é sobre o Senhor fazer um movimento em direção a você. Até porque você só está aqui nessa noite, você sabe que você só está aqui nessa noite porque primeiro foi o Senhor quem o atraiu. Foi primeiramente o Senhor que te chamou a atenção em algum dia, em algum lugar, algum momento. Foi o Senhor que capturou a tua atenção, te atraiu, e algo novo começou a nascer dentro de você. Às vezes você naquele momento não tinha nem condições de se aproximar até Ele. Naquele momento talvez você não tinha nem expectativa de encontrar um renovo, uma vida, sabe? Você não tinha expectativa de encontrar algo novo para você. Mas o Senhor, com a sua graça e misericórdia, te alcançou, te atraiu para Ele. Você é fruto da capacidade que o Senhor tem de atrair a tua atenção à presença dEle. Então nós não podemos diminuir ou duvidar da capacidade que o Senhor tem de nos atrair a atenção a Ele, para nos transformar completamente. E o Senhor nos atrai, irmãos, não importa em que fase nós estejamos das nossas vidas. O Senhor nos atrai, sendo nós novos convertidos e começando uma carreira com Ele, começando, aprendendo. Muitos que ainda acabaram de entregar a vida para Jesus e lidam com os desejos do mundo, do pecado, ainda lidam com as distrações, com as pressões externas, mas o Senhor é capaz de se revelar a esse que está lidando com esse processo. Mas para aqueles que estão dentro de casa, muitos anos caminhando com o Senhor, a apatia, a frieza, a cauterização das emoções, a incapacidade de enxergar, de ser sensível ao Espírito Santo, pode te alcançar. Mas mesmo assim, o Senhor é capaz de brilhar para você, atrair você de novo, para falar: ei, eu conheço você, eu estou com você, eu te trago para perto, para uma nova estação, para um novo tempo, para uma nova revelação, para nos transformar de dentro para fora, de uma forma completa. Amém? Eu queria ler antes aqui o versículo que dá origem a tudo isso, mas nós vamos ler primeiramente aqui Êxodo capítulo 3, versículo 3, e adiante eu vou trazer algumas histórias ali do Novo Testamento. Êxodo capítulo 3, versículo 3, a história de Moisés. Moisés que foi levantado por Deus para libertar o povo hebreu que era escravo no Egito, e conduzir o povo de Deus para a terra de Canaã. Antes
desse chamado, Moisés teve uma experiência com a presença de Deus. Eu vou ler um versículo que faz parte dessa história, dessa experiência que Moisés teve com a presença de Deus. Fala assim: que coisa espantosa, pensou ele, por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Então, essa experiência de Moisés, o que aconteceu? Moisés estava cuidando de um rebanho, do rebanho do seu sogro, mas foi capturada a sua atenção. Foi capturada a sua atenção quando ele olha para um arbusto. E o arbusto está pegando fogo, mas aquele fogo não consome, gente, não consome aquela planta. Isso é louco, né? Uma doideira isso. Isso é louco e ao mesmo tempo é lindo demais. Essa é uma revelação poderosa da glória de Deus. Eu entendo que o Senhor quer nos levar a esse nível de experiências com Ele. Ser atraídos para grandes propósitos, para cumprir a vontade que Ele tem sobre as nossas vidas. Mas antes de nós continuarmos aqui a falar de Moisés, eu queria colocar entre parênteses duas histórias. A primeira, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Lucas capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 1 vai dizer assim, ó: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Gente, essa é a história de Zaqueu, cobrador de impostos, um homem muito rico. Pensa comigo, porque a Bíblia faz questão de destacar essa característica aqui de Zaqueu. Zaqueu era um cara muito rico. Então, se você pensa num cara que era cobrador de impostos, né, naquela época, ele não se importava muito assim com a reputação dele. Ele era um cara odiado ali pelos judeus, porque ele cobrava impostos, né? Roma estava ali governando, era um império que dominava, que governava, e ele era um cara que entre os judeus cobrava impostos dos seus irmãos. Vamos pensar então, esse cara que é rico, ele não está muito preocupado com a sua reputação, ele quer ganhar o dele. Só que, preste atenção comigo, gente, em algum momento, Zaqueu foi atraído por quem Jesus era. Antes de Zaqueu tomar a decisão de subir na figueira para ver Jesus, algo no coração dele queimou para que ele se movimentasse até aquele lugar. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Algo aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu precisava entender: quem que é esse Galileu? Quem é esse Jesus? Quem é esse homem que a sua fama tem chegado até mim, falando que está realizando poderosos milagres? Eu ouvi de cegos enxergarem, eu ouvi de coxos andarem, eu ouvi poderosos milagres que em nenhuma outra história eu já havia visto nada igual. Quem é esse Galileu? Quem é esse homem? Será que ele é o Messias? Você entende que algo antes de Zaqueu ir ao encontro do Senhor o capturou, o atraiu. Antes de Jesus o convidar: desça daí, Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa. Algo capturou o coração de Zaqueu, algo atraiu o coração dele, algo chamou a atenção dele. E você pode ter certeza, gente, que como Zaqueu era um homem muito rico, Zaqueu já tinha experimentado das fontes que o mundo pode dar para ele. Zaqueu com certeza já tinha buscado outras fontes para saciar o seu interior. Ele era um homem rico, ele não tinha necessidade ou limitações financeiras. Então talvez ele tenha tentado preencher a sua vida através dos prazeres que o dinheiro poderia dar a ele. Talvez ele tentou preencher a sua vida
com os prazeres que mulheres poderiam dar a ele. Talvez Zaqueu tentou preencher a sua vida através dos bens e do patrimônio que ele poderia conquistar, até do próprio poder, da própria autoridade, de ser uma referência. Mas em algum momento Zaqueu foi capturado por algo diferente, porque todas essas coisas não estavam sendo suficientes. Ele precisava conhecer esse Jesus. Ei, eu preciso subir nessa figueira, eu preciso enxergar de além da multidão quem é esse Messias. Porque das fontes que eu tenho bebido hoje, elas não têm sido suficientes para me tornar um ser humano completo. Porque das fontes que eu tenho me abastecido, apesar de não ter necessidade de nada, eu preciso me mover para enxergar quem é esse Cristo. Então, antes de Jesus convidá-lo, Zaqueu, desce que hoje eu estarei contigo. O coração de Zaqueu já havia sido capturado, atraído pela graça de Deus, pela presença de Deus e pelo poder de Deus. Você está entendendo? Não é sobre a nossa capacidade de chamar atenção, mas é sobre a capacidade do Senhor nos atrair. É sobre a capacidade que o Senhor tem de nos trazer de volta para perto dEle. É sobre a capacidade que você vê ali, Zaqueu, quem é esse homem? Zaqueu estava chegando agora. Então existe uma graça para aqueles que estão chegando, existe uma graça para aqueles que estão conhecendo e querem conhecer o Messias. E para esses há uma dispensação de amor que os atrai, para que eles possam conhecer a verdade. Então estava lá Zaqueu, talvez super satisfeito de todas as coisas que o dinheiro poderia lhe dar, mas extremamente vazio daquilo que realmente poderia preencher a sua vida, dar um propósito a ele, um destino a ele. E ele precisou subir, talvez pensando em uma autoridade, uma referência, e ele sabendo da limitação que ele tinha, talvez subir numa árvore. Subir numa árvore talvez não era o melhor comportamento esperado de um cobrador de impostos. Entende? Talvez não fosse, sabe, aquilo que se esperava de uma autoridade, mas estava lá, porque algo capturou o coração de uma pessoa abastada, rica, bem-sucedida, de uma autoridade. Então nós podemos crer, podemos ter certeza que Zaqueu estava procurando por algo, mas ele é quem foi encontrado pelo amor de Deus. Zaqueu procurava por algo, mas o amor de Deus chegou primeiro, chegou antes do desejo de Zaqueu de conhecer a Jesus. Então nós podemos ter certeza que essa graça, gente, que esse amor, ela é derramada sobre nós, ainda que nós nos sintamos cheios de pecado. Preste atenção nisso. Zaqueu era um homem pecador. Inclusive, essa graça é derramada sobre nós, ainda que nós estejamos debaixo de muita acusação. Porque quando Jesus falou, desce daí, Zaqueu, porque hoje eu me hospedarei na sua casa. A palavra de Deus fala que a multidão declarava, mas ele é um pecador. Como assim? O Messias, o Cristo, vai entrar na casa de um pecador como Zaqueu? Então a graça de Deus, ela é dispensada sobre aqueles que estão em pecado. A graça de Deus é dispensada sobre aqueles que sofrem acusação. A graça de Deus é dispensada sobre aqueles que estão buscando em outras fontes saciar o seu interior, mas não estão obtendo sucesso. A graça de Deus é dispensada. Deus nos atrai a gente através desse poderoso amor. Então não existe limitação para esse amor. Talvez Zaqueu em cima daquela árvore ali naquele momento esperava ver algo só como um curioso, só para entender o que está acontecendo, que bagunça é essa aqui? Hoje era dia de cobrar impostos, hoje era dia de bater na casa desses judeus e cobrar impostos deles. De repente está todo mundo fora de casa. Quem que é esse Jesus? De repente ele estava só como um curioso, mas teve a sua vida completamente transformada, teve a sua história completamente mudada, porque esse é o poder da graça, esse é o poder da misericórdia de Deus, nos alcançar, nos atrair para Ele, ainda que nós estejamos só num lugar de curiosidade.
ainda que nós estejamos cheios de suspeitas, ainda que nós estejamos cheios de dúvidas, esse é o lugar onde o amor de Deus também trabalha, onde a graça de Deus também se manifesta. Então a gente não pode olhar para nós, e também nós não podemos olhar para o outro, limitando o poder da capacidade do Senhor nos atrair a Ele. Nós não podemos olhar para o pecado que há no outro, nós não podemos olhar sobre a acusação que há sobre nós ou sobre outras pessoas e querer julgar que de repente o Senhor não possa atraí-los a um arrependimento, porque essa graça ela é poderosa para transformar, e transformou a vida desse homem, transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu teve a sua vida radicalmente transformada, no mesmo momento, enquanto ele era acusado inclusive de ser um pecador, ele se levanta na presença de Jesus e fala: mestre, eu devolverei 4 vezes mais a quem eu extorqui, eu darei metade dos meus bens aos pobres. A salvação, quando o Senhor nos atrai, gente, o Senhor gera em nós comportamentos radicais. Quando o Senhor nos atrai de verdade, quando não é a nossa performance, quando não é a nossa luta, sabe, às vezes nós trabalhamos para melhorar os nossos comportamentos, isso é importante. Às vezes nós trabalhamos e pensamos: eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que começar a fazer aquilo, eu tenho que mudar aquilo outro. Isso é importante, isso faz parte. Mas quando nós somos realmente atraídos por essa graça, e quando nós somos realmente atraídos por esse amor, o Senhor nos leva, Ele nos conduz a uma mudança radical. É uma mudança além da nossa capacidade humana de gerar comportamentos bons. É algo que o próprio Espírito Santo de Deus gera em nós, para que realmente seja uma resposta genuína desse amor que primeiramente nos atraiu. Eu quero continuar com você na palavra de Deus. Em João capítulo 1. Versículo 45 ao 51. Amém? Vamos tentar ser mais alto do que essa chuva. João 1, versículo 45 ao 51. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso, porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gente, presta atenção aqui, porque se talvez nós tínhamos alguém subindo na figueira para talvez ser notado, alguém se movimentando, subindo na figueira para notar a Jesus, nós temos a história de Natanael, que é justamente o oposto. Ele estava se escondendo na figueira. E eu quero dizer que existe graça para esses dois cenários, para o cenário de Zaqueu, e existe graça para esse cenário, o cenário de Natanael. E qual que é o cenário de Natanael? Gente, a palavra de Deus fala que Filipe foi encontrar Natanael. Quem era Filipe? Quem era Natanael? Gente, Filipe
ele já era discípulo de João Batista, junto com André. Possivelmente Natanael também andava com João Batista, também era um discípulo de João Batista. Mas o que a gente vê aqui nessa cena é o seguinte: Filipe caminhava com João Batista, e ele chega para Natanael e fala assim: Natanael, conhecemos o Messias. Natanael, conhecemos aquele que as Escrituras proclamam. Natanael, conhecemos o homem, é ele de quem os profetas anunciavam. Mas Natanael estava debaixo da figueira. Natanael falou assim: como assim? Sim, Jesus de Nazaré. Aí Natanael responde a Filipe: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E eu vou te explicar aqui por que Natanael está num cenário diferente de Zaqueu. A gente pode considerar Zaqueu como alguém que está chegando agora, mas Natanael, ele conhecia as Escrituras. Natanael conhecia a palavra. Nazaré, primeiramente, era uma rota de comércio. Então, nessa rota de comércio, havia muitos estrangeiros. E nesse cenário de haver muitos estrangeiros, o que acontece? Natanael fala: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Porque esse era o cenário de Nazaré. Era uma rota de comércio, nem todo mundo era judeu, era uma rota perigosa. Então assim, muitas pessoas desconhecidas. Então ele fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas o que o texto está apontando também é que Natanael conhecia as Escrituras e sabia que o Messias nasceria na cidade de Belém. Então ele está falando assim: mas pode vir algo de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí olha só como Jesus captura o coração de Natanael. Fala assim: olha, Natanael, está aqui um verdadeiro filho de Israel, um homem íntegro, temente à lei. E aí Natanael fala assim: mas como é que você sabe quem eu sou? Como é que você sabe quem eu sou? Sabe, gente, aquele cristão já ressabiado, sabe aquele crente que viveu muita coisa, que conhece as Escrituras, mas toda vez que se levanta alguma coisa, ele olha para aquelas coisas com um olhar de suspeita. Ele já vai denegrindo, ele já vai julgando de forma negativa qualquer coisa que se levanta em relação a Deus, adoração. É aquele cara que fala assim: ah, mas eu já vivi isso tudo, eu já vi essa história, eu já ouvi essa história outras vezes. Como assim? Quem é esse Jesus? Sabe, resistente a uma vida nova, a uma novidade, a uma palavra de vida. Porque parece que Natanael, que conhecendo as Escrituras, já ouvindo João Batista, já conhecendo ali o Velho Testamento, falou assim: olha, Filipe, faz o seguinte, cara, como é que você sabe quem é esse cara? Tanto que quando Jesus aprova ele fala assim: mas você nem me conhece. Essa foi a resposta de Natanael para Jesus: mas Jesus, você nem me conhece, como é que você sabe que eu sou? Aí Jesus fala o seguinte: eu te vi debaixo da figueira. É nesse momento que o coração de Natanael é atraído. Porque quando o Senhor fala assim: eu te vi no lugar onde ninguém mais te viu. Eu te vejo no lugar da tua frustração, Natanael. Eu te vejo no lugar da tua solidão, Natanael. Eu te vejo aonde olhos humanos não te veem. Eu conheço quem você é. Eu conheço as suas expectativas, eu conheço a sua dor, eu conheço as suas mágoas. Então, aquilo que você estava passando, aquilo que você estava vivendo, num lugar onde ninguém estava te enxergando, eu estava te enxergando, eu estava te vendo. Então você pode esconder de qualquer outra pessoa aquilo que você sente, aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo. Mas eu quero te dizer algo aqui, Natanael: de mim você não consegue esconder. Eu vejo você no lugar onde ninguém mais te enxerga. Eu alcanço você, os meus olhos estão sobre você, num lugar onde ninguém te vê. Então, Natanael, você estava debaixo da figueira. Eu conheço as suas frustrações, suas limitações, seus erros, os seus pecados. Eu sei que você é um homem íntegro, que você quer preservar a palavra. Mas só para você ser capturado aqui, eu te conheço, eu te vejo. Eu te vejo onde ninguém mais te vê. Quantas vezes o nosso coração, ele se veste dessa roupa de: eu já vivi todas essas coisas, eu já passei tanta coisa dentro de igreja, eu já passei tanta coisa, eu já vi tanta coisa. Como assim, Felipe? Como assim o Messias? E olha como Jesus, ele é gentil no amor. Depois de capturar o coração de Natanael, ele fala assim: olha, Natanael, você está crendo só porque eu disse que eu te vi
num lugar onde ninguém te viu, quero falar uma coisa para você. Quando você é capturado pelo meu amor, quando você é capturado novamente, quando eu te tiro desse lugar de letargia, de um repouso, quando você acha que já viveu todas as coisas, que você já conhece essas escrituras como ninguém, eu quero dizer uma coisa para você: coisas maiores você irá viver. Você verá os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, está preparada uma mesa para você. Está preparado algo novo para você. Existe novidade de vida para você que está na igreja há 10, 15, 20, 30 anos. Existe algo novo dos céus para ser derramado sobre a tua vida. Você que serve a uma casa, a uma igreja, você que já viu igreja nascer, você já viu igreja acabar, você já viu igreja grande, você já viu igreja pequena. Existe algo novo do céu sobre a tua vida. Existe um novo de Deus para ser derramado sobre nós. Existe um ímpeto novo, desejo novo, para que o céu toque a terra, para que o Senhor manifeste em nós a vontade dEle. Existe algo novo. Existe algo novo. Deus quer nos tirar debaixo da figueira, porque o Senhor está falando: eu já te vi aí. Eu já vi você aí, as suas limitações aí, a sua frustração aí, eu já te vi aí. Sabe, eu já te conheço num lugar onde jamais ninguém vai te conhecer. Sabe, eu já te vejo na profundidade de que ninguém jamais vai te ver. Mas eu estou te atraindo para algo novo agora, Natanael. Você pode confiar, pode dar passos, porque a tua recompensa você já recebeu aqui. Você verá coisas maiores, você viverá por coisas maiores. Quando o Senhor nos captura, quando o Senhor nos aponta e quando o Senhor nos mostra que Ele nos vê, irmãos, essa palavra ela é muito viva dentro do meu coração, porque 2024 nasceu uma figueira dentro da minha sala, lá na minha casa. Eu sei o que está escondido na figueira. Foi um processo difícil, a gente já comentou aqui, quando em um ano nós completamos 2 perdas, né, de bebês que nós esperávamos. E sabe, muitas coisas acontecem, muitas coisas movem o nosso coração, muitas coisas, mas eu vejo o Senhor falando assim: Levi, você não viu nada. Levi, você não viu nada. Levi, você não conhece nada. Levi, existe algo novo. O sucesso não é sobre apenas uma resposta da sua expectativa, mas é sobre você me conhecer mais, sobre te levar para experiências ainda maiores. Qual é a nossa expectativa em Deus? Irmãos, eu quero falar para você, se nós clamamos aqui por vida, se nós clamamos por um avivamento, nós não queremos só resolver um problema, nós não queremos resolver um problema nosso. Os pastores aqui não estão buscando resolver um problema deles, porque ia ser interessante ter um avivamento acontecendo. O desejo por um avivamento, pelo derramar da presença de Deus, é uma necessidade genuína, verdadeira, porque sem o poder, sem a presença de Deus, você não vai conseguir continuar, você não vai caminhar mais com o Senhor. Em algum momento você vai tropeçar, e você não vai conseguir mais se levantar. Então, quando nós clamamos pela presença do Espírito de Deus, quando nós clamamos com o poder da manifestação dos céus, é porque nós não queremos resolver problemas. Nós entendemos que essa é a única solução para que nós continuemos caminhando e crendo na palavra de Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ser atraídos de novo, ser movimentados de novo para um lugar do nosso primeiro amor, para um lugar onde nós mudamos de forma extravagante, do lugar como que nós agimos ali como Zaqueu. Eu vou devolver, eu vou abençoar os pobres. Natanael, dali para frente, não pertencia mais a ele, dedicou, viveu a sua vida por amor ao Senhor. A tradição conta que Natanael morreu na Armênia e foi morto, sendo retirada a sua pele ainda vivo. Só que eu não quero, essa é uma tradição, isso não está na Bíblia. Mas só com aquilo que Natanael fez, só a resposta dele já é suficiente para falar que a vida dele mudou completamente a partir de reconhecer o Messias, após ter sido atraído, capturado pelo amor de Deus. Então, receba isso, a graça para você que está chegando agora. O Senhor está te vendo do alto da figueira.
o Senhor vai te chamar pelo nome do alto da figueira, e o Senhor vai ter tempo com você, e o Senhor vai entrar na tua casa, e você vai se achar, mas eu sou pecador, mas eu cometo pecados, eu tenho erro, mas é você mesmo, é com você mesmo, que o Senhor quer transformar, e o Senhor quer trazer vida, porque Ele sabe que das fontes que você tem bebido, das fontes que você tem procurado saciedade, não se compara com a fonte de vida que Ele quer derramar sobre você. É como a história da mulher no poço em Samaria. Ei, Jesus, então me dá de beber dessa água que eu não vou ter mais sede. Me dá de beber dessa água. Que água é essa? Porque aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai encontrar um lugar onde você vai ser saciado. Porque você está procurando nos relacionamentos se saciar, mas você está fracassando. Mas eu vou te dar algo para mudar a tua história. E assim Jesus agiu com aquela mulher no poço em Samaria. E Jesus agiu assim com Zaqueu em cima da árvore. E Jesus agiu assim com Natanael debaixo da figueira. Atraídos pelo amor do Senhor, atraídos, capturados pelo amor do Senhor. Mas perceba uma coisa, Jesus chegou primeiro em todas essas situações. Você está aqui porque o Senhor chegou primeiro, entendeu? Jesus chegou primeiro na tua história. Você não teria capacidade, a condição, Ele te atraiu. Algo queimou no teu coração, em algum lugar, em algum momento, em alguma situação. Algo começou a borbulhar no teu interior, falando: eu preciso conhecer dessas fontes de vida. Eu preciso de algo que essa terra não está me saciando. Então foi o próprio Espírito Santo de Deus trabalhando em você, convencendo a você para que você estivesse aqui hoje. E se é Ele que te captura, se é Ele que te atrai primeiramente, o que você vai fazer? O que eu faço agora? Se é Ele que me atrai, se é Ele quem chama a minha atenção, o que eu faço? Desça e se renda. Desça e se renda. Deixa Ele entrar na sua casa. Deixa Ele te apontar para um futuro. Porque eu tenho certeza que tem muitas experiências que Deus quer nos levar a viver com Ele. E a maior delas é entender e viver a profundidade desse amor, capturados e atraídos por esse amor verdadeiro, esse amor profundo. Lá atrás, gente, ainda no final do ano passado, essa palavra, ela nasceu primeiramente com a história de Moisés. Mas ao longo do tempo, Deus foi se revelando e mostrando assim: existe um lugar onde eu capturo a atenção. E eu capturo a atenção de todos de uma forma graciosa, de uma forma muito doce, para trazer uma transformação de vida, um verdadeiro arrependimento. E esse verdadeiro arrependimento nos conduz a decisões extravagantes, a alinhamentos extravagantes. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? É porque o Senhor nós não somos capazes de tomar decisões extravagantes, porque nós queremos apenas melhorar o nosso comportamento. Nós conseguimos melhorar numa medida muito racional, muito natural e muito humana. E existem aspectos da vida cristã que vai demandar você a tomar essas medidas. Isso vai acontecer. Mas existem alguns posicionamentos radicais que apenas o Espírito Santo de Deus pode gerar em nós, a partir de um entendimento que o Senhor me capturou. Eu fui atraído de verdade. Agora eu entendo, agora eu vejo. Agora eu vejo. Agora eu percebo. E eu olho para a palavra de Deus, e quando essa palavra ela começou a ser edificada na minha vida, foi com a história de Moisés. Moisés em Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler aqui com vocês. Vamos ver qual que era o cenário aqui da vida de Moisés. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian.
Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver mais de perto, preciso checar isso mais de perto. Isso atraiu a atenção de Moisés e ele caminhou para mais perto para entender o que estava acontecendo. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto e falou: Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito para uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Quando Deus capturou a atenção de Moisés, preste atenção nisso, isso é muito poderoso para você. Porque é um elemento, eu vou falar assim, é um brado de esperança muito grande para nós que estamos aqui nessa noite. Quando Deus atraiu o coração de Moisés, Moisés não estava numa campanha de oração, tá? Moisés não estava, apesar de estar no Monte Sinai, próximo ao Monte Sinai, nesse momento não era a glória de Deus que estava tocando aquele monte. Sabe o que Moisés estava fazendo? Moisés estava fazendo mais do mesmo. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. Sabe o que isso significa? Que Moisés não tinha nem o seu rebanho próprio. Moisés estava trabalhando para outro. Moisés estava no deserto, já tinha fugido do Egito porque tinha cometido um pecado, estava lá já há 40 anos cuidando de rebanho do seu sogro, indo para lá, indo para cá, até que de repente o Senhor atraiu o coração de Moisés. Então Moisés não estava numa campanha de jejum e de oração, entende, irmãos? Moisés não estava buscando com todo o seu ímpeto, toda a sua fome, a presença de Deus, porque agora estava no deserto lamentando, porque tinha fugido do Egito, e que tudo parecia ter se perdido. Moisés estava no dia natural, no seu trabalho cotidiano, fazendo coisas simples. Não duvide da capacidade de Deus te atrair num dia comum, irmão. Não duvide da capacidade do Senhor atrair a tua atenção num dia normal no seu trabalho, fazendo mais do mesmo, vivendo uma rotina natural, buscando seus filhos na escola, indo até o seu trabalho, fazendo um almoço. Não duvide da capacidade do Senhor te atrair em locais, em momentos de simplicidade, porque Deus fez assim com Moisés, falou: Moisés, agora eu consigo tua atenção, agora você está aí, sabe? Você está aí frustrado, você está no deserto da sua frustração, você está no deserto, sabe, da sua decadência, vou colocar assim, você está aí no deserto, você não tem mais nada, agora você está pronto, agora você está pronto para que eu te atraia. E a partir daquele dia, daquela sarça, vários sinais acompanharam Moisés, vários sinais poderosos. A partir do dia que o Senhor atraiu Moisés, que não foi mais pela força do seu próprio braço, mas foi o Senhor o atraindo, Moisés começa a viver uma dinâmica diferente na sua história. Ele começa a viver coisas novas, ele começa a viver uma série de sinais poderosos. De um deserto, meu irmão, para um chamado. De um fracasso para um propósito. É assim que Deus faz conosco. Não podemos duvidar da capacidade do Senhor de transformar a nossa vida. O Senhor quer que nós estejamos alinhados com Ele, mas eu quero dizer para você, não duvide da capacidade que o Senhor tem hoje de te atrair, de chamar a sua atenção.
Deus quer nos transformar de dentro para fora. Irmãos, a partir daquele dia, Moisés começou a viver coisas incríveis com o Senhor. Para começar, todos os sinais que ele fez com o faraó, Deus deu alguns sinais, né? Deu o sinal daquela vara, daquele cajado se transformar numa serpente, da lepra, de transformar o Nilo em sangue. Aí o faraó não se rendeu àqueles sinais. O que Moisés vê? O que Moisés faz? As 10 pragas do Egito, irmãos, ele viu de forma poderosa, praga dos piolhos, dos gafanhotos, das moscas, da noite, do Nilo em sangue, das feridas, até chegar ao primogênito do Egito ser morto. Olha só, Moisés viu sinais poderosos. Depois de ver esses sinais poderosos, sabe o que acontece na sequência? O faraó fala para ele: Moisés, saia daqui com teu povo, suma daqui, vai embora daqui, vai embora dessa terra. Aí o que acontece com o Mar Vermelho? Ele atravessa o Mar Vermelho a pés enxutos com o povo de Israel, com o povo hebreu. Ele atravessa o Mar Vermelho e depois os cavalos de Faraó eles são afogados. Na terra que eles atravessaram a pés enxutos, o exército de Faraó morre afogado. E aí ele chega do outro lado. E o que tem do outro lado? Fome e reclamação. Ah, mas lá no Egito a gente tinha cebola. Ô galera, cebola, mano. Os caras reclamando que cebola. Eu fiquei pensando, será que é aquela cebola que tem lá no Outback, aquela cebolona? Porque cebola dessas aí, normal, os caras estão com saudade. Imagina o bafo, né? Cebola, galera, sério? A carne tudo bem, né? Eu entendo. Mas sabe o que o Senhor faz no momento de necessidade? Mais um sinal. A provisão, ela vem do céu. A provisão vem do céu. Deus vem com um milagre sobre o povo através da vida de Moisés. Moisés vê vários sinais. Moisés vê a coluna de fogo, vê a coluna que os protegia do calor. Moisés vê o Monte Sinai manifestando a glória de Deus com relâmpagos, trovão, fumaça, fogo. Moisés vê muitas coisas, irmãos. Moisés, ele é marcado na história dele por sinais poderosos de Deus. Olha só que maravilha, quando o Senhor atraiu a Moisés, Moisés experimentou viver coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você foi atraído pelo Senhor. E de lá de onde você foi atraído pelo Senhor, você também viveu coisas maravilhosas. Talvez você não viu o Monte Sinai, essa coluna de fogo, mas você tem testemunhos na sua casa, você tem transformação na sua vida, você tem milagres que você sabe, você reconhece que foram intervenções divinas sobre a tua vida, sobre a tua família. Não há como negar. Você conhece a sua história e você sabe que do momento que o Senhor te atraiu até hoje, vários marcos na sua história estão apontando para milagres de Cristo na sua vida. Você sabe disso, inclusive você está aqui nessa noite por causa deles. Porque o Senhor já te apontou, porque o Senhor já te mostrou, porque o Senhor te chamou. E sabe o que acontece aqui novamente? Ele está novamente te atraindo para Ele, para novos sinais, para sinais ainda mais poderosos. Irmãos, depois de tanto tempo, Moisés com o povo no deserto, um povo duro, um povo rebelde, um povo difícil. Moisés vai chegando no final da sua carreira, e eu fico pensando, bom, agora é o momento de Moisés entregar o chapéu e falar: obrigado por tudo, onde é que eu assino a minha aposentadoria? Chega, Deus, eu já vi de tudo. Eu já vi as 10 pragas, eu já vi o mar se abrir, eu subi no Sinai e o Senhor derramou da tua presença, eu vi a água sair da rocha, eu já vi tudo. Eu já vi de tudo, Deus. Chega agora, povo ruim, povo difícil. Mas olha como que é o coração de Moisés quando ele está caminhando para o final da carreira dele. Êxodo capítulo 33, versículo 12, vai dizer assim: então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve esse povo, mas não dissestes quem enviarias comigo. Declaraste: eu conheço pelo nome, e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor
e continue a contar com teu favor. Olha o desejo do homem, gente. Ele tinha tirado o povo do Egito. Ele viu o Mar Vermelho se abrir. E o pedido dele para o Senhor é o seguinte: me permita conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembrar-te de que essa nação é o teu povo. Qual que é o desejo de quem está caminhando com o Senhor há muito tempo? Senhor, eu já vi de tudo. Senhor, eu já estou cansado. Senhor, eu já sei como que é isso. Senhor, eu já sei como que é aquilo. Eu já vivi isso, já foi tão bom para mim também. No passado eu era assim também. Não, Moisés, caminhando para o final da sua carreira, está falando, permita-me, o cara que era expert em caminhos, viveu no deserto a vida dele inteira. Qual que é o pedido dele para o Senhor? Permita-me conhecer os teus caminhos. Acabou. Sabe o que aconteceu aqui com Moisés? Moisés, ele estava mais interessado no Senhor do que nas próprias promessas que ele tinha dado. O desejo de Moisés não era: Senhor, agora eu quero entrar também em Canaã, eu quero estabelecer também meu patrimônio, os meus bens, eu quero ficar, Senhor, é justo que eu fique com os melhores lugares, é justo que eu tenha, os meus rebanhos nos melhores pastos, é justo que eu seja um príncipe nessa terra, por tudo aquilo que eu passei com o teu povo, é justo que eu o conquiste, é justo que eu tenha mais vitórias. Não! O desejo de Moisés é: Senhor, eu quero conhecê-lo ainda mais. Senhor, não me importo mais com essas promessas, eu quero o Senhor. Eu não quero saber como vai ser a terra prometida, apesar de saber que é uma terra boa, eu sei. Mas hoje, o meu desejo, depois de ver o Senhor fazendo tantas coisas, é de conhecê-lo ainda mais, é de avançar ainda mais, é de estar um pouquinho mais perto do Senhor. Hoje, depois de tanto tempo, de tanta pressão no deserto, o meu desejo, Senhor, é conhecer os seus caminhos, é estar mais perto. Eu me rendo ao Deus da promessa, e a promessa agora, ela não passa de ser só um detalhe. Para mim, irmãos, essa é a verdadeira adoração. Para mim, essa é a verdadeira adoração. Isso é adoração de verdade. Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu preciso mesmo é conhecer os teus caminhos. Mas a palavra de Deus continua. Permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te de que essa nação é o teu povo. E o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Irmãos, quando o Senhor é tudo, quando o Senhor é o foco, quando o Senhor é a nossa maior visão, e o Senhor vai nos responder assim, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Irmãos, se você precisa de descanso nessa noite, o Senhor está dizendo: eu te acompanharei pessoalmente, eu te darei descanso. Talvez você esteja sobrecarregado com as coisas que você começou a fazer a partir do momento que o Senhor te atraiu. Mas não era assim que estava o coração de Moisés. Após ele ter sido atraído, o coração dele estava ainda mais apaixonado. Mas pode ser que hoje você esteja cansado, sobrecarregado, precisando de descanso. E o que você precisa é essa revelação do próprio Deus, que trouxe a Moisés, agora dizendo a você: eu te acompanharei pessoalmente e eu te darei descanso. Eu darei o descanso a você. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então peço que me mostres tua presença gloriosa. Sabe quem está pedindo para ver a presença gloriosa de Deus? O homem que estava no Sinai, recebendo os 10 mandamentos, escritos pelo próprio Deus. Só que o Sinai não era mais suficiente para Moisés. O Sinai não era mais suficiente para ele, ele queria algo novo, o coração dele ardia por uma glória ainda maior. E quando você conhece a Deus, o teu coração não vai falar: Senhor, eu já vi de tudo.
Senhor, eu já estou cansado. Senhor, isso tudo é um esquema. Senhor, isso daqui, não sei o que lá. Senhor, eu já conheço, eu já vi igreja assim, já vi igreja assada, já vi pastor fazer isso, já vi pastor fazer aquilo. Quando você conhece o Senhor de verdade, o teu próximo passo é: Senhor, me revela agora uma glória maior. Senhor, eu quero ver agora uma glória maior. Senhor, derrama sobre nós agora uma glória maior. Quando você conhece, quando você é conhecido pelo nome, quando você conhece o Senhor, ainda que você tenha vivido sinais na tua vida, ainda que sinais, visões, sonhos tenham te alcançado, quando você conhece Ele de verdade, o teu desejo é: Senhor, o que você tem para a próxima estação? Senhor, o que você tem ainda de mais glorioso? Eu quero acessar. Eu quero entrar no lugar de vida. Eu quero entrar no lugar de novidade. Eu quero entrar num lugar que ainda os meus olhos não enxergaram. Eu quero entrar num lugar ainda que meu coração ainda não acessou. Senhor, eu quero entrar num lugar ainda da Tua presença, que ela não foi manifestada nos melhores momentos da minha vida. Por isso que eu não me canso de falar que o nosso melhor momento com o Senhor não pode ser uma lembrança nostálgica daquilo que nós vivemos no passado. O nosso melhor momento de vida, de comunhão, de experiências com o Senhor precisa ser agora, precisa ser hoje, porque essa é a revelação do homem e da mulher que conhecem ao Senhor. Esse é o desejo. Ele não estava cansado. Ele viu as 10 pragas. O mar se abriu. O cara subiu no monte, o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava, ele tinha que cobrir o rosto, porque o rosto dele brilhava. E o desejo dele: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus poderia falar assim: mas você não está satisfeito, Moisés? Não estou, Senhor, porque eu te conheço. Eu te conheço, eu não vi nada, eu não conheço nada. Existe uma glória ainda maior vindo dos céus, vindo de ti. E o Senhor respondeu, vamos voltar aqui, Moisés disse: então peço que mostres a tua presença gloriosa. E o Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade, anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nessa rocha perto de mim. O Senhor disse ainda: fique nessa rocha perto de mim. Fique nessa rocha perto de mim. Você quer ver a minha glória, Moisés? Fique nessa rocha. E essa rocha tem um nome. E essa rocha que nos aproxima do Pai, ela tem um nome. Fique nessa rocha, Moisés, perto de mim. Fique na rocha. Fique na rocha. Essa rocha tem um nome. Você pode declarar. Você sabe qual que é o nome dessa rocha, que nos leva a desejar coisas maiores do Senhor, que nos leva depois de tempo, depois de anos, a um lugar ainda de desejá-lo por mais, ainda querer por mais do Senhor. Então o próprio Deus fala: Moisés, fica nessa rocha. Mas Deus está apontando algo para nós aqui hoje. Existe uma rocha onde nós podemos estar firmados para desejar coisas novas do céu, coisas novas de Deus. Existe uma rocha onde você pode edificar a tua história, onde você pode edificar teu casamento, onde você pode edificar a tua vida. Existe uma rocha que você pode edificar a tua esperança, as suas expectativas. Existe uma rocha. Fique na rocha, fique na rocha, fique na rocha perto de mim. Fique na rocha, Moisés. Mas o Senhor está nos falando hoje: igreja, fique na rocha. Essa rocha tem um nome. Essa rocha governa essa igreja. Essa rocha governa as nossas vidas. O nome dessa rocha é Jesus Cristo. Fique nessa rocha, Moisés. Fique nessa rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha, na fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a minha mão, e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Ah, Jesus. Eu quero ter expectativa do novo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero ter uma expectativa nova. Eu não posso me contentar em olhar para essa palavra, para esse evangelho, e ter sei lá, a negligência
de falar assim, eu já vivi tudo, eu já vi todas as coisas. Não, sabe por quê? Porque existe uma rocha que nos aproxima do Pai, e que nos leva a ver coisas maiores, e a ver a sua glória. Existe uma glória que quer te alcançar para uma nova estação, irmãos, para algo novo de Deus sendo gerado em você. Eu entendo que existem os Zaqueus aqui na casa do Senhor, os que estão chegando agora, os talvez curiosos, ou aqueles que querem se aproximar e querem ver além da multidão e conhecer quem é esse cara que eu tenho ouvido essa história. E tem graça para você que está chegando agora, tem experiência com o Senhor para você que está chegando agora, tem vida, tem transformação do Senhor para você que está chegando agora. Existe aqui o Natanael, os Natanaéis, escondidos na figueira, frustrados, conhecem a palavra, cansados. Pode vir alguma coisa de Nazaré, Felipe? Eu conheço Nazaré, rota do comércio, só tem bandido lá, vem um monte de estrangeiro. Pode vir alguma coisa de Nazaré, cara? Pelo que eu saiba, o Messias vem de Belém, porque eu conheço as Escrituras. Aí Jesus fala, olha, homem íntegro, hein? Israelita de verdade. Você nem me conhece. Eu te conheço. Te conheço na figueira. Sabe a figueira? Lugar onde você esconde a tua dor, tua frustração. Lugar onde você chora sozinho e ninguém te vê. Lugar onde você precisa ir, você procura um descanso e não encontra. Eu te conheço de lá. Eu te conheço dessa caverna aí que você se esconde e que parece que nada muda, que você parece que conhece a palavra, mas essa palavra não gera nada em você. Eu te conheço desse lugar. Eu te conheço desse lugar, então agora sai daí, porque você vai andar comigo para ver coisas maiores. E com Moisés não foi diferente. Há muito tempo andando com o Senhor, e no seu coração foi gerado um desejo de uma glória ainda maior. Irmãos, não há condição humana de gerar em você fome pela palavra de Deus. Não há ser humano que possa gerar em você o desejo de um domingo à noite você estar aqui numa igreja. Se não foi o Senhor que te atraiu, me desculpe, não foi mais nada. Mas eu repito, o renovo do Senhor é uma necessidade minha e tua, entende? Não é para resolver um problema, não é para encher essas cadeiras aqui. Ia ser legal ter cadeira. Opa, maravilhoso, ia ser muito bom, mas não resolve o problema. O problema é que se nós não formos renovados pelo Espírito Santo de Deus, nós não continuaremos. É pior, entendeu? Acabou para mim, acabou para você, acabou para todo mundo. Se nós não formos definitivamente, profundamente renovados com esse amor, com essa presença que um dia nos atraiu, que um dia nos capturou, é tempo de se levantar na presença de Deus e buscar por uma glória ainda maior. Irmãos, é tempo de nos levantarmos. Não é possível que os pastores que estão aqui nessa casa morram com os dons pastorais que você possui. Não é possível que os profetas dessa casa morram com os dons proféticos que você possui. Não é possível que os adoradores dessa casa morram com os dons de adoração que vocês possuem. Não é possível, não é possível. Então quando a gente fala de algo, de uma glória maior, o Senhor está falando, levanta, levanta, desce da figueira, se renda, se firme na rocha, perto de mim, porque eu vou passar e você vai ver a minha glória. Amém? Se coloque em pé. Se coloque em pé. Se coloque em pé agora. Eu tenho certeza que o Senhor quer ministrar o teu coração. E o Senhor quer atrair você para um relacionamento novo, para decisões extravagantes. É, Senhor. Nossos olhos, eles verão, gente. Nossos olhos verão. Só que o meu coração sente que os nossos olhos verão e não verão só de um pastor aqui na frente ou de alguma liderança. Os nossos verão aquilo que Deus irá fazer em você e através de você. Não há nenhum superpoderoso aqui, não há aqui um super espiritual
que o Senhor está querendo fazer é através de você. Quem o Senhor está querendo levantar é você. A voz que Ele quer levantar é a sua. A voz que Ele quer usar para transformar realidades é a sua voz. Ele te atraiu aqui domingo à noite. Você podia estar fazendo um monte de coisa, mas sabe o que acontece? É que você já experimentou das outras fontes. Elas não te supriram, não te saciaram. Das fontes que o mundo te ofereceu, elas não conseguiram saciar a sede que há em você. Aí você está aqui. Mas eu estou falando que há algo dos céus para saciar a tua fome, para saciar a sua sede. E tem algo de Deus para gerar expectativa em seu coração, para te levar para uma glória maior, para você ver a presença do Senhor. E o Senhor está te convidando, ei, suba na rocha. Suba na rocha. Você está cansado? Eu te acompanharei pessoalmente e eu te darei descanso, diz o Senhor. Você está cansado, é muito tempo e pouca resposta. Eu te acompanharei pessoalmente e te darei descanso, diz o Senhor. Adore ao Senhor e depois nós vamos orar, amém? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Queria convidar você à frente, você que entende que essa palavra falou com o teu coração, você que entende que se sentiu atraído por algo de Deus, algo novo de Deus. Nós queremos orar com você, nós queremos abençoar a sua vida. Você sentiu que o Senhor está te atraindo para algo novo, para uma glória maior? Se mova do seu lugar, venha até aqui, nós queremos orar com você. Esse é o lugar, esse é o momento, entendo que essa é uma oportunidade do Senhor. Essa é uma oportunidade do Senhor falando, existe uma glória maior, existe uma glória maior, existe uma glória maior.
descanso e te acompanhará pessoalmente. Nós vamos orar agora. Quero chamar os pastores, os diáconos. Nós queremos orar com você. Descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que se apague e não se apagará. Essa chama não se apague e não se apagará. Essa chama não se apague e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apague e não se apagará. Essa chama não se apague e não se apagará. Essa chama não se apague e não se apagará. Essa chama não se apagará. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
desejamos. Nós queremos mais o Deus das promessas do que as próprias promessas. Nós queremos mais o Deus das respostas do que as próprias respostas. Nós queremos ser encontrados queimando. Irmão, tem lenha ainda aí no seu coração para queimar diante do Senhor? Assim como os serafins que estão na presença do Pai adorando. A palavra de Deus fala dos serafins. O significado da palavra serafim é aqueles que queimam, porque eles estão em chamas na presença de Deus. Eu vejo o nosso coração pegando fogo por mais de Deus, porque o normal é desejá-lo mais, o normal é gerar novas expectativas, o normal é acreditar ainda mais, o normal é caminharmos com fé, com esperança renovada na presença de Deus. Não é normal esfriarmos. O normal é, se o conhecemos, é desejar os seus caminhos ainda mais. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre ti e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Vai em paz e que Deus abençoe a sua semana.